Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live, semanalmente como fazemos. Hoje vamos falar com Mauro Orefice, diretor da BS2 Asset, ligada ao banco BS2. A primeira coisa que eu vou pedir para ele é começar a explicar qual é a origem do banco BS2, qual é a origem do BS2 Asset. Então eu vou falar daqui a pouco com Mauro do BS2 Asset, ligada ao banco BS2. Então vamos falar hoje de mais aspectos do mercado financeiro, vamos fazer mais contextualizações, vamos falar do mercado, particularmente do mercado de fundos de investimento. Então vamos lá falar de fundos de investimento. Estou vendo aqui muitas pessoas entrando, o Luiz Marcos, o Guilherme Strosberg, a Luciana, o Fernando Pires, o Renato Bueloni. Então várias pessoas que costumam nos prestigiar, mais uma vez entrando para participar dessa live com o Mauro, do Banco BS2. Então, o que acontece? Hoje, o Bovespa subiu um pouquinho, o dólar deu uma acomodada e fica a expectativa de quando é que o dólar vai ultrapassar a barreira dos R$ 6, né? Eu acho que agora é só uma questão de tempo. Algum vídeo envolvendo o presidente da República, alguma fala, alguma escorregada. Vamos ver quando que esse dólar vai passar de 6. Hoje eu vi uma análise de um banco americano dizendo que a expectativa dele é de dólar a 6,20. E a gente que não queria comprar dólar quando estava 4,50, quando estava R$ 5, achando que estava caro. E vemos agora o dólar já encostando em R$ 6. Tem uma conta que eu costumo fazer, que é o seguinte: eu tinha feito, quem me acompanha no meu Twitter, Rafael Pasquari, pode dar uma procurada lá, Rafael Pasquarelli, e no meu LinkedIn, é um gráfico que mostra a evolução da taxa Selic contra a evolução do dólar. Claro, são medidas diferentes. Um é taxa Selic, o outro é câmbio. Mas tudo bem, você coloca os dois na mesma escala, você vai ver que até o início desse ano, a taxa Selic ainda era superior à cotação do dólar, né? Aí, rapidamente, a cotação do dólar superou a taxa Selic em termos nominais, ou seja, estou comparando medidas diferentes, um é câmbio, outro é juros, mas não apenas o câmbio disparou, como ele é praticamente o dobro da taxa Selic. Hoje a gente tem a Selic overnight em torno de 2,9 ao ano, ou menos de 2,9 ao ano, e o câmbio já a 5,80. Então, o que acontece é o seguinte: a gente já está presenciando a taxa Selic como metade do câmbio, né? Quer dizer, quem acompanha o mercado financeiro desde o início do Plano Real, quando o Plano Real Selic a 40%, 50%, 60%, 70% ao ano, e quando o Plano Real nasceu, o dólar nasceu a 1 para 1. Né? Eu lembro, sou muito mais velho que vocês, mas eu lembro de ter viajado para os Estados Unidos em 96 e R$ 1 comprava mais que $1. E hoje, R$ 1 não compra nada. Vamos lá, já estou aqui com Mauro, diretor da Asset do BS2. Tudo bem, Mauro? Tudo bom, Rafael? Eu falei Orefice. Eu falei certo ou eu falei errado? Na verdade é Orefice que se pronuncia. Apesar Orefice. de não ter o acento, é Orefice. Orefice. Tudo bem com você? Tudo tranquilo, você? Tudo ótimo. Uma primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: eu quero que você se apresente e apresente o BS2 e fale qual é a origem do BS2. Perfeito, vamos lá. Bom, vou começar por mim. Eu trabalho no mercado já há mais de 20 anos, né? Entrei no mercado em 97, eu passei por vários bancos e assets, tá? E me juntei ao BS2 agora no começo desse ano, em fevereiro, e vim para ser o diretor responsável pela asset, né? Fazer a gestão dos fundos. A nossa asset tem um perfil bastante forte em alocação, né? Produtos de alocação. Então, são fundos de fundos exclusivos que acabam investindo em outros fundos e outros produtos. E não necessariamente a gente faz aquela gestão de compra e venda de ação, né? Um pouco diferente de você investir num fundo de ação, né? A gente faz uma gestão mais pensando em longo prazo e buscando uma alocação mais eficiente de acordo com o perfil do risco de cada um dos clientes, tá? Entendi. O banco,
o banco BS2 ele é originário do antigo Banco Bom Sucesso, que é um banco já super tradicional de Minas Gerais, era um banco muito forte na parte de crédito consignado, tá? E de crédito de maneira geral, principalmente consignado. O banco, há um tempo atrás, resolveu crescer a carteira dele de crédito e acabou segregando as operações. Então, o antigo Banco Bom Sucesso, toda aquela carteira de crédito que o banco tinha dentro do banco, acabou dando origem a uma financeira, que era a Olé Financeira. O banco continuou como acionista da Olé, mas a parte bancária, que eram as outras operações, acabaram ficando no antigo Banco Bom Sucesso, né? E aí o banco, há uns 3 anos, resolveu ir por esse caminho de buscar uma nova identidade, de entrar nesse ramo de banco digital. E aí foi quando surgiu a transformação do antigo Banco Bom Sucesso para o Banco BS2, que é um banco digital. A gente tem uma série de produtos dentro do banco, né, mas não tão focado no crédito quanto o antigo Banco Bom Sucesso, né? Então, hoje em dia, a gente é um banco digital, com conta gratuita, etc. Tem uma operação de câmbio forte, a gente tem uma conta corrente, uma conta não de investimento, mas uma conta em moedas internacionais, enfim. E temos a área de investimentos, né? A gente tem uma distribuidora, da TVM, temos a Asset, enfim. E o banco agora está crescendo bastante. E quem quiser conhecer agora os produtos, eu vou discutir, eu estou vendo aqui o BS2 Advisor, BS2 Butiá Top, eu vou falar disso. Mas antes, para quem quiser já se adiantando, como é que entra no site do BS2? É só BS2, Banco BS2? Como é que acessa vocês nas redes sociais? E como é que acessa o Mauro Orefice nas redes sociais? Eu estou nas redes sociais, eu estou no Instagram, Mauro MPR 1608, é o meu usuário do Instagram. No LinkedIn também é fácil, Mauro Orefice. Facebook ninguém usa mais, mas eu tenho também. Então é muito fácil de me achar. Pode mandar mensagem por todos os veículos que eu respondo. Tá? E o banco tem. O site do banco é o bs2.com.br, né? Então é bem fácil. Banco também. BS2 ou só BS2 já vai? Banco BS2. Estou vendo aqui, Banco BS2. BancoBS2.com.br, né? BS2.com.br. Mas eu vou perguntar o seu telefone. Se perguntar o seu telefone, a gente não lembra do nosso próprio telefone, que normalmente já vai no automático, a gente passa via mensagem. E me fala uma coisa, você tem hoje na prateleira quantos fundos e quais são os principais fundos da sua prateleira? A gente tem fundos abertos para o mercado, a gente tem alguns fundos que a gente chama de fundos espelhos, né? E aí vale a pena mencionar, a gente tem alguns fundos que são esses BS2 Butiá, então são fundos que na nossa plataforma a gente acaba investindo diretamente nesses fundos da Butiá, que é uma outra gestora, tá? A Butiá é uma gestora independente que o banco adquiriu uma participação acionária, então a gente tem um acordo de fazer a distribuição dos fundos deles na nossa plataforma, então a gente tem aí. Na Butiá, você tem acesso a vários produtos de crédito privado, que é o Butiá Top, fundo de debêntures incentivadas, que também estão na nossa plataforma. Você tem um fundo de ações, você tem um fundo multimercado macro, enfim, você tem uma plataforma grande aí de produtos. E esse rubro-negro aqui? Qual que é o caso desse rubro-negro? Rubro-negro também foi feito em homenagem à parceria que a gente teve com o Flamengo no ano passado, né? O banco acabou patrocinando aí o time, né? E a gente criou esse fundo especialmente para a torcida do Flamengo que quiser participar. Parte da arrecadação desse fundo vai para o clube. Então, o banco continua patrocinando o rubro-negro ou não mais? Por enquanto, sim. Por enquanto, continua. Não, por enquanto, sim. Entendi. Mas um deles que me chama a atenção é o BS2 Advisor. Ele é um FOF, certo? Exatamente. Vamos lá. Eu queria dar uma orientação para quem estiver nos assistindo agora. É o seguinte, por que eu compraria um FOF? E depois você vai explicar o que é um FOF. Tem muita gente aqui. Por que esse Rafael está falando de FOF? O que é FOF? Você vai explicar o que é um FOF. E por que o investidor deveria aplicar num FOF ou ele mesmo escolher diferentes fundos para montar a carteira dele? Eu acho que tem bastante terreno aí para você explorar. Essa é uma ótima pergunta, Rafael. Muito boa mesmo, tá? Então, para o investidor... principalmente o investidor menor e o investidor que não está no dia a dia do mercado,
eu acho que o FOF, né, que é a abreviação do Fund of Funds, né, que é o fundo que investe em fundos, ele é um excelente veículo. Por quê? Né? Porque muitos dos fundos multimercados, e até é legal falar aqui do Advisor, que ele é um Fund of Funds que investe em fundos multimercados. Tá? Então, a gente olha muito a indústria dos fundos multimercados, que são aqueles fundos que têm que seguem o CDI, né, e são medidos aí comparativamente à taxa de juros, ao CDI. O Fund of Funds ele é um veículo sensacional para os investidores, principalmente os de ticket mais baixo, né, os investidores que não têm tanto dinheiro, porque é uma maneira de você, com pouco dinheiro, acessar vários gestores diferentes. Então, a grande vantagem do Fund of Funds é você pessoa física, fala, pô, eu tenho aqui R$2.000, R$5.000, R$10.000 para investir num fundo multimercado, eu quero buscar um adicional aí acima da taxa de juros, qual gestor eu vou escolher? Todo mundo tem essa dúvida, principalmente quem não está no mercado no dia a dia. Porque a maioria das pessoas não tem acesso ao gestor, não conhece o gestor, não sabe a cabeça do gestor, se ele está mais pessimista, se ele está mais otimista, se ele gosta de tal posição, entendeu? Tem uma série de variáveis aí, né? Via um Fund of Funds, você acaba delegando esse trabalho para nós. Então, nós no BS2, o que a gente faz? A gente está em constante contato com esses gestores, então a gente está muito próximo deles para entender o perfil, a cabeça, o tipo de risco que eles tomam lá dentro, etc. E aí a gente pega o dinheiro do Fund of Funds e aloca fazendo uma composição de risco complementar, olhando outras variáveis estatísticas, tipo correlação, que é uma coisa que muita gente acaba não olhando e é super relevante, principalmente no momento de alta de volatilidade no mercado, de momento de estresse. Se você tem uma carteira mais que a gente chama descorrelacionada, você acaba tendo uma certa proteção, porque você tem estratégias distintas que se complementam. Então, o Fund of Funds, eu acho que ele é um excelente veículo para quem quer participar desse universo, né, de fundos multimercados, mas que não tem tempo, não tem condições e não gosta de ficar acompanhando, né, cada um dos gestores, entender a cabeça de cada um deles. Né? E sem contar quando você estava falando, eu olhei o retorno dele desde o início, 105 do CDI, se eu estiver errado você me corrige, eu olhei desde o início 105 do CDI, Isso. E tomou pancada na crise, mas recuperou já quase tudo. Está voltando, exatamente. Essa é a ideia. Né? A gente tomou uma pancada porque realmente o movimento foi generalizado, né? E aí, todo mundo tomou, exatamente. Mas a gente tinha um pouco de algumas proteções ali no portfólio que a gente conseguiu defender um pouco melhor, né? Então a gente diminuiu aí a gente tinha exposições em estratégias que eram menos correlacionadas a essa queda generalizada das bolsas, enfim, como estratégia de crédito privado que a gente pode comprar, enfim, tem algumas coisas na alocação que a gente olha e faz para justamente minimizar esse tipo de risco, né? Então vamos lá. Se quem estiver nos assistindo quiser investir no BS2 pela Asset, porque você também tem produtos de tesouraria, certo? Você também distribui produtos de tesouraria. Mas vamos falar da Asset, depois, se você quiser, a gente pode falar dos produtos de tesouraria. Na Asset, esse seria um fundo, assim, seria um produto de entrada do cliente para conhecer como que é uma gestão BS2. Esse seria uma boa porta de entrada? Com certeza. Eu acho que ele é um excelente veículo, um excelente produto para o cliente de ticket mais baixo e até mesmo para o cara que tem um ticket mais alto, e ele não precisa correr o risco de um gestor específico ou do outro, etc. Né? Ele pode fazer isso via o Fund of Funds, que acaba fazendo essa diluição. E tem uma eficiência também para o investidor, que todos os rebates que vêm de plataformas, dos fundos que você investe, que não sei se todo mundo sabe exatamente como funciona, mas para quem... Mas explica aí a questão do rebate. A gente vai explicar como as linguiças são feitas, como as Legal. são feitas. Porque Perfeito. outro dia eu recebi no meu LinkedIn um assessor de uma determinada
corretora muito grande, que é minha cliente, inclusive gosto muito dela, mas Aham. ele veio com um papo assim para mim. Ó, Rafael, ele não me conhece, não sabe nem o seu. Ele falou, ó, Rafael, aqui eu não te cobro nada. Eu falei, nossa, que legal, o cara trabalha de graça. De graça, né? Ele não cobra nada, mas alguém cobra por ele. Se você puder explicar isso também. Exatamente, exatamente, né? No caso dos assessores, quando você deixa o seu dinheiro lá numa corretora e você tem um assessor, ele não cobra nada de você porque ele ganha na outra ponta. Ele vai pegar o seu dinheiro, vai investir em alguns fundos e esses fundos já têm seus acordos que a gente chama de acordos de rebate. Então, parte da taxa de administração e de performance que esses fundos que ele está investindo o seu dinheiro cobram, esses fundos acabam rebatendo um pedaço para esse pessoal. Quanto que é esse pedaço? Quanto que é esse pedaço? Depende muito do fundo. Se o fundo está querendo crescer captação, ele pode aumentar o rebate. Se ele não está tão desesperado em levantar dinheiro, ele pode pagar menos. Mas 40% é um bom número? Algo entre 20 e 40, 20 e 50, mais próximo de 30 a 35. Ou seja, se a taxa de administração que o fundo cobra é 2, o fundo vai repassar, vamos supor, 40% disso, vai passar 0,8 do patrimônio investido. Exato. De volta. Para, vamos supor, quem distribuiu. Exatamente. Quem distribuiu vai pegar outro pedacinho disso e vai passar para o assessor. Nada contra, é a regra do jogo, não tem nenhum problema, não está criticando. Mas não é de graça, que as pessoas falam, não, isso aí é de graça, vou te fazer de graça. De graça, eu acho que só relógio acorda. Tem gente que ainda acorda nele. Mesmo assim, ainda tem que ir lá e dar corda nele. Como funciona o rebate? Porque eu estou vendo aqui um dos fundos, eu estou usando aqui o Com Dinheiro, estou vendo que 23% da carteira do BS2 Advisor é do Ryan. Fundo Ryan, não sei se é Ryan ou Rian que fala. Ryan, exatamente. Ryan. Tem mais 19,7% no Capital Capa, mais 19,39% no NW3 Invest e assim por diante. Como funciona o rebate se eu investir na BS2 Asset, e particularmente se eu comprar o BS2 Advisor? Então, você você investindo no BS2 Advisor, o que o BS2 Advisor faz é investe nesses fundos e o percentual que esses fundos rebatem, eles rebatem para dentro do BS2 Advisor. Então, para você, investidor final, você está pagando uma taxa de administração, performance, enfim, mas você tem esse benefício de receber os rebates de volta para dentro do seu investimento. Então, a taxa de administração líquida para você acaba sendo mais baixa. Né? Então, entendi. Vou fazer outra pergunta cabeluda, hein? 100% do rebate vai para o fundo ou é uma beiradinha? 100%. Uma beiradinha fica no gestor, para um tal de Mauro. Como que é esse negócio aí? Nesse caso, 100%. 100%. Não, é importante esclarecer. Mas é importante esclarecer mesmo, exatamente. Porque tem fundos que fazem, eu só rebato a administração, não rebato a performance. Então tem uma série de combinações, tá? No nosso caso, não. A gente prefere fazer 100% do rebate, volta para dentro do fundo e a nossa remuneração vem do outro lado, né? Do que a gente cobra direto. Tem um fundo aqui que eu estou vendo na carteira dele. Eu não sei se você falar, Rafael, quem está fazendo a gestão exatamente não sou eu, não tem problema. Mas não. Eu estou vendo aqui que vocês tinham uma alocação no ADA Macro. Tínhamos. Vocês zeraram. O Márcio Flaco não ficou chateado com vocês? Conta aí, como você zerou o ADA Macro, como é que pode isso aqui? Acho que ele nem sentiu, viu? Era tão pequeno que ele nem sentiu. Ele nem sentiu. Acho que foi uma cócega. Nem foi nem cócega disso aí, né? Exatamente. A gente acabou, foi por motivo de rebalanceamento da carteira, a gente acabou sacando. E acho que tem um outro ponto, né? Eu acho que a gente está num momento da indústria que vários gestores estão reabrindo, né? Então, a gente está num momento super favorável a estar com um pouco mais de liquidez e agilidade para poder pegar esses gestores que estão reabrindo. Né? Então, a gente recentemente fez uma alocação na Legacy, que era um fundo que estava fechado, por exemplo. E a gente gosta bastante da equipe, acompanha eles muito de perto. Tá? Então, isso é um exemplo. Né? E tem outros também que estão no nosso radar aí, que a gente deve fazer a alocação em breve. Até a gente no jogo, vocês puseram 4,389% do PL no Legacy Capital 2. Né? Eu abro o jogo aqui, eu estou vendo tudo lá do público. Só para vocês entenderem. É público, exato. Outro dia, não sei se vocês sabem que a gente tem um algoritmo que abre carteira omitida.
Mas não é que eu ligo para o gestor e pergunto, fala aí para mim. Não, eu uso matemática, você quer a alocação completa do Dynamo Cougar, eu mostro. Eu só não mostro do Adam Marco porque ele não mandou a carteira. Não sei se ele não mandou para a CVM. Ele não, é que tem o seguinte, por conta da pandemia, a CVM deu uma liberada e deu mais 30 dias para os gestores abrirem as suas carteiras. E tem gente que está usando os 30 dias. Essa prerrogativa. Eu vou te falar, eu como investidor, eu não quero que o meu gestor fique omitindo a carteira, ainda que a lei permita, não estou dizendo que foi nada irregular, mas eu quero ver, não tem transparência, eu quero ver. Então eu estou olhando aqui que o fundo BS2 está abertíssimo aqui na CVM, bonitinho, sem essa história de ficar omitindo, escondendo leite, mostrando tudo bonitinho, por isso, porque o investidor quer saber, não é direito, não é meu, eu quero saber onde que eu estou colocando o meu suado dinheirinho. Fora o BS2 Advisor, qual outro fundo você chamaria atenção para a gente discutir? Os outros fundos, a gente tem muitos fundos com perfil de fundos exclusivos, né? Tem fundos de um investidor só, de uma família só. Então, são fundos até que a gente tenta replicar um pouco da lógica de alocação, né? Mas a gente tem um clube de investimento que não aparece ainda aí. Nós estamos nesse trabalho de fazer uma transformação. A nossa ideia é a gente pegar esse clube de investimentos e transformá-lo num FIA, um fundo de ações. Mas a gente não quer comprar as ações direto. O que a gente vai fazer é selecionar os melhores gestores de ações e comprar cotas desse pessoal. E a ideia é a mesma que a gente usa dentro do advisor. Tá? Então, é a gente participar de vários gestores de ações com consistência, com métricas, etc., de alocação, e que a gente participe de todos eles com um veículo só. E dá acesso. Me fala uma coisa, vocês não têm hoje nenhum fundo que você compra o ativo final. Todos eles são alocação em outros fundos? Tem o clube de investimento, mas que é esse que a gente está transformando. Ah, é esse, certo? Exato. Mas quando ele começar, ele vai começar a continuar investindo nos fundos ou vai investir em outros fundos? Pelo que você falou, ele vai investir em outros fundos, não mais nas ações diretamente. Exatamente. É isso. A gente vai vender as ações e vai comprar a cota dos fundos. Então, para quem estiver assistindo a gente, o BS2 tem muita solução aqui que eu estou vendo para quem é muito endinheirado. Por exemplo, estou vendo aqui um fundo aqui. Não, eu não vou dizer qual é o nome do investidor, não é isso. Mas tem um aqui chamado BS2 Primavera. Tem 62 milhões, um felizardo cotista. Um cotista. Mas tem outro aqui que eu gostei mais. Tem um nome que é mais legal que o Primavera, que é o BS2 Paraíso. No meu LinkedIn, no meu Twitter, eu coloco nomes de fundos que eu acho assim interessantes. Tem um chamado Alegria, Alegria. Né? Tem um fundo chamado Alegria, Alegria. Tem um fundo chamado Samambaia. O Samambaia tem 5 bi de PL e é uma pessoa física ou cotista. Não sei se já ouviu falar. Já ouviu falar nesse Samambaia? Não, pena que não é meu cliente. Não é. Sabe por quê? Mas não vou nem mais falar desse Samambaia. Tem a Lila, tem a Matiste, tem... Esse Dunamis. Quando vocês começaram com o Dunamis? Esse Dunamis é do Itaú? Aquele do Itaú não tem nada a ver com aquele do Itaú. Não, acho que não tem nada a ver. Eu estou vendo que tem um PS2 Dunamis. Não, esse também é um fundo exclusivo de um investidor só. E ele começou, na verdade, há pouco tempo. Né? A maioria desses fundos exclusivos começaram há pouco tempo. Eles começaram por volta de meados de março. E até, inclusive, a gente estava discutindo que eles estavam num período espetacular para começar as alocações, né? Porque criamos o fundo no meio de março, no meio daquela volatilidade toda do mercado. Então, já pegamos desconto nos preços de vários ativos aí para colocar na crédito privado, bastante concentração em crédito privado, certo? Tem bastante. A gente acha que a classe de crédito privada ela está com um risco retorno muito, muito interessante, muito bom. Então, muitos desses fundos a gente aumentou a alocação ao longo desse último mês. E até em fundos que os fundos de crédito privado geralmente eles têm fundos de liquidez D1, né, que são aqueles de liquidez mais curta, tem os de D30 até D60, né, mais ou menos. E aí tem os outros estruturados, os FDICs, que já são fundos que podem ter um prazo de resgate até maior que isso, né. Olhando só os D1, D30, D60, né, a gente tinha até uma ideia de alocar um pouco
espalhar um pouco ao longo desses versos, né, para não ficar tão concentrado. Só que o que aconteceu no mercado de crédito privado agora nos últimos meses foi uma abertura gigantesca de todos os spreads, né, e acho que principalmente os fundos de liquidez mais curta, os D1, etc., acabaram sofrendo muito. Por características de composição desses fundos, eles geralmente investem em ativos de melhor risco, porque são os que têm mais liquidez e eles, como são fundos D1, eles precisam de liquidez para poder cumprir suas obrigações em caso de resgate grande. Né? Então, acho que a categoria crédito privado ela ficou com spreads de crédito bastante interessantes, que a gente não via há muito tempo, e carteiras com duration baixo, emissores de ótima qualidade e com percentual CDI muito bom. Assim, que a gente antes da crise estava falando em emissores que estavam colocando títulos a 105%, 110% CDI. Hoje a gente consegue comprar fundos que tem uma carteira rendendo 150%, 160% do CDI. Você navega muito bem em crédito privado. Só vou dar uma informação aqui. A Ambev captou via nota promissória mês passado a CDI mais 2,6%. CDI mais 2,6%. Imagina você comprar um papel da Ambev a CDI mais 2,6%. Não é todo dia que você vai conseguir isso, não. Certo? Exatamente. Então, o nosso view agora, inclusive, a gente está privilegiando os investidores de melhor ratings, então são os investidores de menor risco, porque a gente não precisa, de fato, correr risco para ter um retorno adicional, né? Que a gente antigamente precisava. Comprar high grades para ter o retorno de high grades que eu tinha antigamente. Hoje eu compro... Desculpa. Falei justamente o contrário. Eu não preciso comprar high yield para ter o retorno que esse high yield dava no passado. Hoje eu compro high grade. Então eu posso comprar Ambev, que está pagando uma nota promissória emitida. Eu vou dar todos os detalhes da nota promissória, não consigo não falar. 14/4/2020, do calendário atual aqui, não o calendário chinês. Ela captou a CDI mais 2,6% ao ano numa nota promissória para vencer em 14/4/2021. Se eu pegar CCR, que também é uma empresa, dá para o gasto, não dá não, CCR? Tranquilo. CCR dá para o gasto. E aí a CCR também captou, só para você ter uma ideia, nota promissória no dia 13/4/2020, a CDI mais 3,98%. Então, isso é impossível, seria impensável até janeiro, fevereiro desse ano. Minha pergunta, vocês estão aproveitando dessa oportunidade via o Advisor ou via algum outro veículo? Na nossa plataforma, o melhor veículo para o investidor capturar esse movimento é via o nosso BS2 Butiá Top. Tá? Ele é um fundo D1. É o Butiá Top. Deixa eu pegar Exatamente. Ele é um fundo D1. Ele está focado exatamente nessas estratégias de crédito privado, com com emissores high grade, exatamente o que a gente conversou, com uma carteira de crédito com uma rentabilidade ótima, né, daqui para frente, porque sofreu muito em fevereiro e março, né, em abril menos, né, já começamos a ver um pouco de estabilização e até de fechamento de taxa a partir de abril, mas a gente acha, e agora em maio também, né? Então a gente acha que esse é o melhor veículo para você investidor surfar dentro da nossa plataforma. Entendi. Vou fazer outra pergunta espinhosa. Lá em setembro do ano passado, deu problema no crédito privado, certo? Deu primeiro ajuste, mas por outros motivos. Por outros motivos, exatamente. Naquele momento também, eu escutei de vários gestores, a gente já fiz live aqui com vários gestores de crédito privado. E aí a pergunta que eu faço é, naquele momento lá atrás, você também não diria que era um bom momento de comprar crédito privado? As aberturas... Eu sei, mas... as aberturas... fato, né? O que o investidor tem que ter na cabeça é que comprar um crédito privado, você está comprando o risco de crédito privado. Você não está comprando o risco soberano, né? Então, a gente tem que medir esses créditos. E é por isso que tem um retorno adicional, porque você corre o risco de crédito daquele emissor, daquela empresa e tal, né? Explica mais um pouco o que é crédito privado, porque quem não sabe o que é crédito privado, a gente está falando de crédito privado para cá, para lá, duration, enrolation. Explica o que é isso, porque tem gente que está enrolando. O pessoal acha que é uma live trote.
A gente fala um monte de termo aqui em inglês para o português, que é troço. Depois a gente vai estar dando risada no YouTube. Não é enrolation. Explica o que é essa história do high grade, high yield, duration e crédito privado. Começa explicando o que é crédito privado. Então, crédito privado é qualquer instrumento de dívida que quem é o pagador dessa dívida, né? Quem tem essa dívida com você, que compra esse instrumento, é uma empresa privada, uma empresa ou qualquer emissor privado. Você pode comprar, tem uma série de instrumentos. Tá? Os mais comuns que a gente vê é debenture, CDB, até os próprios instrumentos incentivados, LCI, LCA, enfim. Mas são todos instrumentos de emissores privados, não é um emissor público. É diferente de a gente comprar uma LFT, uma ITNF, que são títulos emitidos pelo governo, pelo Tesouro, pelo Banco Central. Então, uma coisa é você comprar um título que quem te deve é o governo, outra coisa é você comprar um título que quem deve é o Ambev. Mas o governo não é um governo avacalhado lá do Rio, é um governo federal, certo? Governo federal, isso. Se for para comprar do governo avacalhado, eu prefiro comprar da casa. Eu acho que a da casa tem mais que receber do que eu comprar do governo de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Tem alguns governos que é melhor a gente comprar empresa que é crédito privado, né? É melhor comprar crédito privado. É isso aí, é isso aí. E aí a duration lá que você falou, high grade, high yield, o pessoal escreveu aqui que não entendi nada aqui. Isso é legal. O high grade e o high yield é o seguinte: o high grade são emissores com um alto nível de confiabilidade que emitem esses títulos. Então eles são emissores, AAA, AA, são o topo da cadeia, né? Então, é o filé mignon. É o filé mignon. É o cara que a gente vê que tem capacidade de pagamento grande, ele muito dificilmente vai dar um default, ele vai deixar de pagar as obrigações dele. Default, pessoal, também, default... Default é deixar de pagar. Dá um default, ó, não vou pagar. Devo, beleza. Não nego, mas não vou pagar porque não tenho dinheiro. Entendi. Isso é um default. E high yield? O que é high yield? O high yield, ele já é o cara que ele não tem essa capacidade toda de pagamento, já é o cara que você está correndo mais risco. Então, é uma empresa menor... É um cara que talvez... É quase que emprestar para o seu cunhado ou é seguro que emprestar para o cunhado? Seu cunhado deve ser high yield, né? Deve ser um... É que você não conhece meu cunhado, mas tudo bem. Mas é isso. O high yield ele é o cara mais perigoso, o high grade ele é um cara menos perigoso, né? E aí, obviamente, eles têm diferença de remuneração no que cada um deles paga. Acabou de entrar aqui na live o presidente de uma das empresas da Raizen. Não vou falar o nome. O cara é presidente da empresa do grupo Raizen. Raizen é filé mignon ou é carne de pescoço? É bom, é bom, é bom. Empresa de logística da Raizen, dá pro gasto? Dá. Entendi. Tranquilo. Entendi. O pessoal aqui é qualificado, que acessa, não é qualquer porcaria, não. É muito boa. Quer dizer, gente muito boa, você tá entendendo? Então, só voltando. Então, e aquele negócio da duration que você falou? Qual que é o caso? Então, o duration é uma medida do tempo que vai demorar para você receber seu investimento. Então, se você compra um título vamos supor, da Petrobras, né? Um título de 5 anos, se ele não te pagar nada durante o caminho, durante esses 5 anos, o duration vai ser o próprio 5 anos, que com 5 anos você pega o seu dinheiro de volta. A não ser que você venda ele, mas aí você está sujeito ao preço do mercado secundário, né? Tipo, você vai lá e fala, não quero mais esse título, quero vender, você vai para o mercado e vende. Mas se você ficar com ele até o final, é o tempo que você demora para reaver o seu investimento. Esse é o conceito do duration. Alguns títulos, eles vão pagando juros no meio do caminho. Então, como você vai recebendo um pedaço do seu dinheiro de volta, durante esse período que você está com o título, ele tende a ter um duration menor, né? Porque você reaveu um pedaço, pelo menos, do seu dinheiro antes do tempo, do vencimento do título, né? Então, por isso que o cálculo do duration é relevante. Tem títulos que pagam esses cupons antes, tem títulos que não pagam, e aí quanto mais o duration, é mais arriscado, certo? E o duration ele é uma medida de risco também, exatamente. Se você comprar o título de uma empresa que vence em 1 ano, é muito diferente você comprar um título dessa empresa que vence em 10 anos. Até porque o cenário pode mudar muito, né? Então, em 1 ano deve mudar menos, em 10 anos tem mais chance de mudar mais. Então, me fala uma coisa. Qual é o novo patamar de high grade e qual é o novo patamar de high yield? Por exemplo, a gente viu ali Ambev emitindo a CDI mais 2,6. A gente viu a CCR CDI mais 3,98.
eu poderia pegar outras empresas. Todas elas são high grade, correto? Sim, sim. Tem Agora, algumas são qual vai ser o AAA, novo outras patamar? AA+, né? Outras AA, enfim. É muito difícil falar do novo patamar, né? Porque depende muito do apetite do mercado para cada emissor. Então, tem muita empresa que já tem muito título no mercado, então ele já tem uma curva mais balizada. Tem emissores que não têm tantos títulos no mercado, então talvez ele tenha que vender num preço um pouco mais alto, porque é a primeira emissão dele no mercado. O mercado geralmente pede um pouco de prêmio para comprar, porque não conhece o cara. Enfim, tem uma série tem uma série de variáveis aí, não é tão simples assim, tá? Entendi. Mas assim, eu acho que é interessante falar até. A gente estava comentando do Butiá Top, né? Do BS2 Butiá Top. Ele é Tô um vendo ele fundo, aqui, ó. Tô vendo ele aqui. ele é um fundo que hoje a carteira do fundo está super concentrada em emissores de altíssima qualidade, né? Essa carteira, se a gente levar tudo ao vencimento, ela deve render algo entre 150% e 160% do CDI. E o duration médio dessa carteira está em torno de 2 anos e meio, ou seja, está um duration bem baixo, né? Então, isso dá uma medida do que deveria ser esses emissores vindo para o mercado agora. Tá? E tem Então, FDIC também, não tem não? tem, mas é bem pouco. Né? Então, não é tão grande assim na carteira do fundo, é bem, Entendi. bem Eu tô pequeno. vendo aqui de crédito privado do Butiá, tem Eneve 22, isso é Eneva, certo? Eneva, exato. Tem CMGD. CMGD, eu acho que é aquela, não é aquela companhia lá de Minas Gerais de saneamento ou eu estou enganado? CMGD. Deixa eu abrir Pode aqui. ser. Eu não tenho certeza, que a gestão não Já é vou. É minha, né? CEMIG. 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 É de CEMIG, Minas, mas é de é de energia energia. elétrica. Essa CEMIG foi emitida a CDI mais 0,45. Agora, o que você acha dessas empresas de serviços públicos com a inadimplência? Isso deve assustar o investidor ou não? Quais empresas Por exemplo, a CEMIG, ela tem a distribuição de energia elétrica no estado de Minas Gerais. Deve estar tendo inadimplência. O investidor deve ficar preocupado com isso, olhando a carteira do crédito privado ou não? Isso tem que ser constantemente reavaliado, né, Rafael? A gente olha, vários emissores têm uma capacidade de pagamento ainda praticamente inalteradas, principalmente as de serviços básicos, né? Então, a CEMIG, apesar de ter algum aumento na inadimplência, dificilmente a gente acha que ela vai ter algum problema de pagamento, né? Então, porque é um serviço básico. Empresas ligadas a um consumo mais supérfluo, com certeza vão ser as primeiras a ser cortadas, até pela conjuntura econômica, né? Então, a hora que o sujeito perde o emprego, ele vai cortar o que é menos essencial. Vai deixar para cortar, o mais essencial ele fica, e o menos essencial ele acaba cortando. Então muitas das empresas, dos emissores aí ligados a essas atividades não essenciais, tem que tomar cuidado. Eu quero falar outra coisa legal do Butiá. A Butiá gestora tem participação do BS2, certo? O BS2 tem participação da Butiá. Exatamente, desculpa, eu me expressei mal. Então, o BS2 tem uma participação do capital da gestora Butiá. Exatamente. E eu vejo aqui uma coisa bem interessante, que o Banco Inter seria uma espécie de concorrente, um pouquinho concorrente de vocês, certo? Sim, sim. E eu estou olhando bancária, aqui, o Butiá aloca no Banco Inter. Eu estou vendo aqui. O que é interessante é a questão do Chinese Wall. Você compreendeu? O negócio funcionando. Você tem que tomar as decisões nos melhores interesses do investidor. Exato. Nem que tenha que investir no produto do concorrente do investidor. Exato. Se for o melhor... Aqui que o Butiá tem participação no BID11, que é o Inter, tem participação no FDIC do Nubank, tem participação no FDIC e no Nubank e outras coisas mais. Só tem uma participação aqui que eu não sei bem, eu não vou colocar você aqui em rascado, mas tem uma participação na Show 3. É só 40 mil reais. É só 40 mil reais. Eu não faço nenhuma recomendação de investimento. Mas Show 3 é dureza. Mas é só 40 mil reais. Não é nada do PL do fundo. Agora, tem outra dúvida que eu sempre quis perguntar para o cara que entende de crédito privado. Se eu compro hoje uma debenture
Eu diretamente. Uhum. E o spread abre. Se eu esperar até o final, eu vou ganhar aquilo que tinha combinado se não houver default. Certo? Exato. É isso aí. Agora, se eu compro de um fundo de crédito privado e seguro bastante tempo, mas os outros cotistas vendem, eu perco. Se eu levar até lá na frente, por exemplo, você falou lá, ó, o VUTIA top, se eu pegar a precificação dos papéis de crédito privado e levar até o vencimento, dá 160 do CDI, não foi o que você disse? Isso. Eu compro o VUTIA top e outros cotistas lá mais afoitos saem. Vendem. Eu saio. Eu recupero ou eu não recupero? Essa é uma boa pergunta. É uma excelente pergunta essa, Rafael. E realmente o pessoal tem muita dúvida mesmo. O que acontece? O fundo ele é um condomínio. Né? Então, você entrou no fundo, você comprou lá as cotas no valor da cota daquele dia. Naquele dia, o fundo vai refletir a posição de todos os títulos que ele tem na carteira, marcada a mercado, quanto vale no mercado naquele dia. Tá? Então, aí, como aconteceu nessa crise? Essa crise foi um ótimo exemplo, durante março e abril. Os fundos de crédito privado sofreram muito, eles caíram muito de preço. Teve muito desse movimento aconteceu, da queda de preço aconteceu porque muitos desses fundos tiveram resgates fortíssimos de investidores tem um fundo aí, grandes. Uma gestora, que eu não vou falar o nome, mas que tem A no nome e Z no nome, que perdeu 1,7 bi só esse ano. O estrago não é pequeno, 1,7 bi, na verdade. Não é pequeno, não é pequeno. E assim, por que aconteceu isso? Porque muitos desses investidores que estavam ali nesse fundo, tinha alguns caras que eram, por exemplo, investidores institucionais, fundos de pensão. O cara estava investido nesse produto, que era um fundo de crédito privado, e na hora daquele estresse de mercado, alguns outros ativos acabaram ficando mais atrativo para ele. Então eles foram zerar as posições dentro desse fundo, do fundo de crédito privado, e compraram outros ativos, como as NTNBs, né, que são os papéis atrelados à inflação. Por que eles fizeram esse movimento, né, esses fundos de pensão? Muitos deles têm os passivos atrelados à inflação. Então ele vai e compra um ativo atrelado à inflação, que aí ele fica casado. É esse movimento. Tá? Quando esse fundo tomou esse resgate desse investidor institucional, ele precisou fazer liquidez. Então ele teve que ir ao mercado e vender os títulos que ele tinha na carteira para poder pagar esse investidor que solicitou o resgate. Na hora que ele foi ao mercado, ele jogou o preço desses papéis que ele tinha na carteira dele para baixo. Então, de fato, aconteceu uma desvalorização a mercado. Porque o fundo ele é obrigado a marcar toda a composição da carteira dele a mercado. Entendeu? Agora, isso criou uma oportunidade de quem estava fora do mercado, quem não estava investido no fundo, de, a partir de agora, se você entra, você está pegando essa carteira marcada a mercado, com esse spread de 150, 160 do CDI. Entendi. Esse fundo, só dando um exemplo, tem um fundo que tem A no nome, Z no nome, é de crédito privado, que a Petros pôs 400 milhões, 388 milhões, estou olhando aqui no Condia, 388 milhões. Não ficou nem 3 meses, a Petros não ficou nem 3 meses, porque pôs no olho do furacão, errou o time. Não estou ocupando o gestor, porque ninguém é perfeito. Não, mas lógico. pôs lá, não ficou nem 3 meses, tomou pancada e saiu. Agora imagine o gestor de um fundo tendo que se desfazer de 388 milhões de reais em debêntures, em coisas do tipo. É isso. Deve ter um efeito de retroalimentação, assim. Exatamente. Por isso que essa é uma preocupação que eu tenho. E eu vou ser muito sincero. Eu não sei a resposta. É se eu compro o título diretamente, a debênture, ou no crédito privado, porque eu tenho medo dos outros saírem e prejudicarem a minha posição. Porque se eu estou na debênture sozinho, eu comprei diretamente, eu espero lá na frente o emissor é bom, eu recebo meu dinheiro. Mas se você precisar no meio do caminho vender a debênture, você vai apanhar igual. Se você tem que já comprar pensando que vai levar isso. Se for para sair no meio, você tá frito, não tem nem. Isso aí. Quanto que é o spread de plataforma? Você sabe dizer quanto que é o spread que uma plataforma coloca se eu quiser vender uma debênture no secundário? Eu acho que é no mínimo 1%, né? De taxa, né? No mínimo 1%. No mínimo. Então o spread é grande, não é barato, não. E o BS2 está vendendo debênture diretamente ou só via fundo? A gente ainda não está fazendo isso. A gente faz Você pretende fazer? muito timidamente.
Pode ser, se o banco crescer, se a gente tiver mais O que vocês originação. pretendem fazer que vocês não fazem hoje, só para a gente ter uma noção? O que vocês pretendem fazer? Não sei se dá para contar. Eu não conto para ninguém. Você contar pra mim agora. Não, a gente tem investido muito na parte de investimentos, né? Então, tanto dentro da nossa DTVM, quanto isso que a gente está comentando aqui da Asset, são todos os investimentos que a gente está fazendo, né, buscando ser uma plataforma mais completa, né? Vai ser aberta? Ó, a pergunta é espinhosa. Vai ser aberta? Com certeza. Explica para o pessoal que é uma plataforma aberta. Então, se você é investidor que quer uma plataforma para investir em vários fundos, ter várias opções de gestores, etc., você, via a nossa DTVM, você tem acesso. Você abre a sua conta no DS2 pelo aplicativo, quero investir fundos. Lá aparece para você um menu de todos os fundos que a gente já tem hoje em dia aprovado, tá? E aí é legal até comentar um pouco do produto. Nossa ideia não é ter lá 500 fundos como você tem em outras plataformas, né? Até maiores que nós. A nossa ideia é ter menos fundos, mas fundos mais selecionados, mais criteriosos. Então a gente tem processos de comitês, de análises, etc., de todo mundo, né? de todos os gestores, e quem passa nos nossos comitês e a gente acha que faz sentido para o momento, etc., a gente vai adicionando na plataforma. E você pode tirar? Da mesma maneira que você adiciona, você pode tirar? Podemos tirar. Eu vou perguntar. A próxima pergunta seria: pode. Já tirou algum? Já. Qual? Eu vou Já. Qual? Já tirou algum? Então, eu não sou responsável pela DTVM, mas eu sei que já tiramos. Já tirou? Já tirou. Entendi. Não, é importante o pessoal saber. Não, porque é um trabalho dinâmico. Entra. Isso. Porque o que acontece é o seguinte: às vezes você pode comprar um fundo numa plataforma e depois ir mal, a plataforma não tem nada a ver com isso. Efetivamente não tem nada a ver com isso mesmo. Efetivamente não tem. Mas o cliente gostaria de ouvir: não, você tem um fundo que a gente acha que não está legal, a gente tira da prateleira. Isso, exatamente. Se a gente acha que o cenário não é bom para aquela classe, ou enfim, se a gente acha que aquele gestor... Porque os gestores também são dinâmicos, né? Então, tem hoje em dia uma gestora, tem uma equipe X, esse cara amanhã pode ir para outro fundo. Tem uma gestora de crédito privado, eu não vou falar o nome dela, mas teve outra de 3 letras. É uma vogal e 2 consoantes. Levou a equipe inteira de crédito privado da outra gestora que tem um nome meio francês, assim. Então, essas 3 letras... Eu estou errando os personagens ou foi isso mesmo? Não, foi isso mesmo. Foi isso aí. Levaram todo mundo. Inteira. Levou até o estagiário. Não, isso aí. Seria demais. Mas não duvido que tenha ido também. Como é que é? Não duvido que o estagiário tenha ido também. Pagou até luva pro estagiário, porque um dos caras estava lá e já tinha sido meu funcionário, você compreendeu? Então você sabia muito mais que eu. Agora, só mais uma pergunta aqui para você. Você acha, eu sei que você não tem bola de cristal, mas você acha que ainda dá para comprar o dólar a 6, porque esse dólar vai para 7? Ou, cara, é melhor ficar vendido em dólar ou é melhor não se manifestar? O mesmo vale para a Bolsa. E já vou emendar uma terceira pergunta. Você acha muito arriscado comprar pré-fixado hoje? Boa. Excelentes perguntas, Rafael. Por onde a gente começa? Eu sou engenheiro. Meu negócio, eu sou engenheiro de telecomunicações. Eu sou engenheiro também, tá? Eu também. Você fez poli? Também. Civil. Você terminou em qual ano? Em 97. Eu terminei em 96. Você foi meu bicho, você entendeu? Fiz exatamente. Sua centésima turma. Me formei em 96. Aí depois terminei a poli, fiz GV, fiz FEA, fiz um monte de coisa. Fiz a mesma coisa, exatamente. Eu fiz GV também. Vai dizer que você fez o SEAG na GV. Fiz SEAG. Eu também fiz o SEAG na GV. Esse mundo é pequeno, você tá entendendo? Por isso exatamente. Eu falo, muito cuidado quando você xinga a mãe de alguém, que você não sabe se vai precisar desse cara depois, você entendeu? Então, isso aí. Não xingue. Exatamente. Agora sim, essas perguntas aí, dólar, bolsa, fico comprado, fico vendido, o que eu faço? Vamos lá. Vou começar pelo pré, tá? Aí a gente vai indo para os outros. Tá bom. Tá? Pré, eu acho que a gente pode dividir a curva pré no curto prazo e longo prazo, né? A curva longa, ela obviamente está com um prêmio enorme, principalmente porque a gente não tem uma visibilidade de como a gente vai sair dessa crise, do lado fiscal, né? Então, acho que se a gente tiver um alinhamento razoável de que nós vamos ter uma piora fiscal por causa da crise, mas
todas as despesas extras que estão sendo criadas não vão ser despesas permanentes. Eu acho que a gente pode ter uma melhora no humor do mercado como um todo. E aí eu acredito que a curva pré-fixada de longo prazo ela tem gordura para queimar. Tá? Acho que tem espaço aí. 2023 é curto ou é longo para você? O 23 é mais curto, né? Acho que dá para arriscar no 23 aí. Então eu vou pegar aqui, só para eles terem uma ideia, a curva, estou mandando rodar aqui o Condieiro enquanto eu estou falando aqui. A curva lá para 2028 está 8,4. Se tiver um título, e eu acredito no Brasil, tem que ser comprador, certo? Se eu tiver liquidez para aguentar esse período, tem que comprar. Exatamente, né? Porque a gente tem que ter, eu acho que aí é muito mais a curva de longo prazo é uma desconfiança que o mercado tem de se o governo vai ser solvente, né? Daqui a pouco tempo, quando a gente sair dessa pandemia, dessa confusão, né? Então as curvas longas respondem muito mais a esse tipo de incerteza, né? Então, se a gente tiver uma clareza que a gente, por mais que a nossa dívida PIB, relação dívida PIB suba muito, mas que a gente tenha no futuro uma convergência para patamares mais baixos, eu acho que essa curva longa está super esticada, eu acho que tem realmente um potencial bom. Quem tiver liquidez, vale a pena pôr. Quem tiver liquidez. Vale. É isso aí. E quem acreditar nesse cenário, né? Quem acreditar que a gente vai sair numa mínima, no mínimo acordo, né, político e que a gente não vá só ter pauta-bomba permanente aqui, né, Esse é no o país. cenário, né? Ninguém está garantindo nada aqui. Não, exato. É isso. O seu cenário é que vai ter uma confusão, mas no final eu acho que eles vão se entender. A gente chega na beira do precipício e dá um passo para trás. Eu acho que esse é o cenário. Eu acho também acho. Eu acho que tem espaço. Nossos amigos espaço. argentinos, que eles chegam na beira do precipício e se pulam de cabeça, não é isso? Ele vai lá e pula de cabeça, achando que tem uma piscina lá maravilhosa, mas não tem. Tem um rochedo lá. Beleza, Exato. Eu entendi. Dólar e por último bolsa. Vamos lá, o dólar, tá? O dólar, nós estamos vivendo uma situação absolutamente excepcional, que a gente nunca viveu, porque a gente sempre teve um diferencial de taxa de juros que garantia um mínimo de fluxo de capital. Hoje em dia a gente não tem fluxo de capital nenhum para o Brasil. Carry trade, não dá mais para fazer carry trade, é isso? Não tem carry trade, e mais ainda, tá? Eu acho que o governo não tem interesse que esse fluxo venha, tá? Porque se ele tivesse, ele teria segurado a taxa de juros no último Copom. Ele não segurou, ele baixou 0,75, ele deixou a ata totalmente aberta para dar outra redução de 0,75. Talvez ele reduza meio, tal, mas enfim, ele de fato parece que não está preocupado com que o dólar volte a patamares mais confortáveis. Ou o nosso grande Banco Central. Bob's grande som? Eu acho que eles estão muito juntos nesse pensamento, tá? Eu não acho que é da cabeça do presidente do BC, do Bob Fields, fazer isso. Não acho. Eu acho que ele está alinhado com o chefe, tá? E eu acho que a visão, ele está alinhado, tem um alinhamento ali. Eu acho. Aí eu acho que na visão deles é simples até. O dólar subindo, a gente no passado tinha um pass-through, né, que a gente chamava de quanto da desvalorização do câmbio vai passar para a inflação. Hoje a gente não tem a gente tem praticamente zero de pass-through. No passado chegou a ser 20%. Então hoje a gente tem patamar, o câmbio pode continuar subindo, porque não vai ter repasse para a inflação. Até porque a conjuntura agora é de um aumento do desemprego gigantesco. Não tem demanda também, né? Não tem demanda. Então, mesmo quem quiser repassar preço, não vai vender. Né? Então, a gente está... Essa é a situação hoje. Então, eu acho que o governo não está preocupado porque ele não acha que vai passar para a inflação, que é o maior perigo de uma desvalorização grande do câmbio. Tá? Não tem dívida do governo indexada a câmbio, né? E eu ia chegar nisso. O governo não tem dívida e as empresas... NTN, o que é mesmo? Lá de NTN... D? Não, D, não era D de dólar. D. Exato, era as Ds. NTN, 2002, eu lembro. Isso aí, eu também. Inclusive, quando a NTND ia ser liquidada, era pela Petax. Já passou, já prescreveu o crime, mas um dia antes os bancos faziam o câmbio. Não sei se você lembra disso. Lembro. Os bancos faziam, dá uma cozinhada no câmbio. Exatamente. E o governo liquidava e no dia seguinte o câmbio voltava. Já caducou isso aí. Águas passadas. Águas passadas. É isso aí. E por último, bolsa.
Então, e bolsa, assim, se a gente olhar a longo prazo, a bolsa parece que é um bom investimento. Mas, particularmente, eu acho que a gente está no meio do terremoto. Então, A eu não faca não tenho. caiu? A faca não caiu ainda? Não bateu no chão? Então, a gente teve a bolsa vindo para aquelas mínimas lá em março, né, de 62 mil pontos, a gente teve essa volta para os 80 mil. Se a gente olhar o comportamento das crises, de todas as crises passadas, a bolsa sempre tem essa queda, depois ela dá uma volta, né, um respiro, que é o bear market rally, né? E depois um próximo movimento seria voltar a testar essas mínimas novamente, né? Então agora nós estamos num patamar aqui que é a alta do bear market rally. Eu não acho que a gente tem, até porque a gente ainda está com muita incerteza, principalmente do lado político, né? Tem um fundo que eu não vou dizer o nome, vou dizer o nome. Não ia dizer, mas eu vou dizer. É o Kuga. Ele abriu para captação 2 vezes, em março e abril. Ele ainda está com 400 milhões, quase 400 milhões em caixa. Você acha que ele tá ainda... Os estagiários estão discutindo qual papel compra? Ou ele só está esperando o momento de comprar? Eu acho que eles estão com o dedo no gatilho ali, estão só esperando vir para baixo para comprar o que eles gostam, né? Porque eles compraram bastante. Dizer, compraram pra caramba a Natura. Eu me tiro a carteira, eu rodeio o olho, é a Natura que eles compram. Sai eu falo, é a Natura e a segunda é Vale. Mas tudo bem. Acertaram, né? Então... Acertaram. É isso aí. Acertaram. E agora, você acha que eu devo comprar o índice BOVA11? Ó, a gente só tem mais 2 minutos, mas eu devo comprar BOVA11 e VVB11, que é o ADR, que é o BDR do SP500. Pô, rapaz, agora é hora de comprar IRB. Compra IRB, compra Oi tá de graça. Você acha no índice ou no papel? Eu acho o seguinte, Rafael, eu acho que é melhor deixar esse trabalho da seleção dos melhores papéis. E2M não está vendido no BS2. O pessoal do E2M, faz uma live comigo que a gente fala que tem que comprar E2M. Por enquanto é BS2. Continue. Desculpe o abate. Não, eu acho que para o investidor de bolsa, a melhor coisa é você deixar os gestores fazerem o trabalho deles, selecionar o melhor papel. Porque isso é tão dinâmico. Então vai ter horas que as empresas de consumo estavam muito baratas, o pessoal comprou empresas de consumo. E principalmente num cenário desse, né? Então, comprar o índice hoje em dia talvez não seja nem o melhor negócio. Talvez seja você colocar num fundo que o gestor vai olhar e falar: esse setor eu acho que tem potencial, esse setor eu acho que não tem potencial, ou tá muito caro, está muito barato. E ele faz essa rotação dinâmica da carteira. Você, como investidor, acaba se beneficiando desse tipo de, Mas não tem gestor desse tipo de pensamento. Não tem gestor. Claro, sem dúvida. Como é que eu vou? Vocês assim, não têm fundo de ações ainda, certo? Não, mas a gente vai ter esse que vai comprar vários gestores. Quando que vai ter esse fundo de ações? Acho que mais um mês ele já está na plataforma disponível para todo mundo. E eu vou conseguir ter acesso, você vai mandar para a gente seleção... o track records da carteira do clube de investimento que deu origem. Vai mudar muito o perfil, viu? Mas porque tem um track record, não tem? Tem. O fundo tem um track record super bom. Mas vai mudar muito o perfil, né? Então, se a gente usar isso como comparativo do que vem para frente... né? Exato. Entendi. Entendeu? Esse é o problema. Entendi. Mas, como que você... eu tenho 1 minuto e 50 ainda, mas fala para mim, como que você faria esse processo de seleção dos gestores de ações? O que passa pela sua cabeça? Você tem aí 40 segundos. Desculpa, mas daqui a pouco vai acabar a live. Não, eu acho assim que a seleção de gestores de ação é consistência, quanto que esse cara entrega acima do Bovespa, não num ano, 2 anos, mas que ele mostre de fato uma consistência, e equipe. Tá? Eu acho que equipe com experiência, que trabalha junto há muito tempo, isso é um diferencial bom para você comprar o gestor. É isso que a gente busca, que a gente olha e que a gente acredita. Tá? Você já tem alguns já engatilhados ou ainda está engatilhado ou não? Já, a gente tem um fundo... Mais ou menos quantos? A nossa ideia é pelo menos uns 8 a 10 gestores aí que a gente gosta, não só com o perfil long only, tá? Eu acho que tem alguns outros fundos com aquele perfil long bias, que conseguem defender melhor a carteira, reduzir a exposição quando no cenário de estresse. Então eu acho que tem instrumentos que a gente consegue usar hoje que a gente consegue montar um fundo de ação que vá bem na alta
e que na hora de uma queda ele se defenda melhor. Tá? E é isso que eu Prazo busco para aqui. cotizar a venda, você vai fazer D30? Para a saída do fundo, provavelmente D30, porque no mínimo os gestores que a gente vai investir, eles pedem pelo menos 30 dias. Né? Então os gestores que você vai pôr pedem D30, certo? 30, 60, alguns querem de 120, né? Pessoal, depois amanhã ele não falou nada, eu já vou dizer quem que provavelmente é. Tem D90 tem os que também? estão. Então, D90, aí tem para todos os gostos, né? A gente vai medir aqui de acordo com o perfil dos nossos clientes, nossos investidores. Vamos lá, fala um tchau aí que vai acabar a live.